Olá, sejam bem-vindos ao Devocional Vida Diária. O tema sobre o qual eu quero convidar você para pensarmos no dia de hoje é perseguindo o que é eterno. E para refletirmos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 nos diz: porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas só um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Você sabia que o Senhor Deus estipulou algumas prioridades para que os nossos relacionamentos pessoais e familiares sejam bem-sucedidos e estáveis? Isso mesmo, existem indicações muito claras na palavra de Deus a esse respeito. Eu quero aqui destacar algumas dessas prioridades. E quando nós não tomamos por prioridade pessoal aquilo que Deus intitula como tal, certamente os nossos relacionamentos não funcionam como deveriam funcionar. Vejamos, Deus estipulou pessoas antes das coisas. Quer dizer, Deus quer que primeiramente nós nos dedicamos ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos pais, deixando as coisas materiais para um segundo plano. Esse é o propósito de Deus. E quando isto é invertido, o relacionamento familiar é conturbado. Deus estipulou que o lar viesse antes da nossa profissão. É interessante observar que existem pessoas que são tão comprometidas com a sua profissão que esquecem suas famílias, que acabam prejudicando o seu lar e às vezes irremediavelmente. Um outro exemplo de prioridade que Deus instituiu para o ser humano é que o cônjuge venha antes dos filhos. Como assim? Vamos lá. Existem pais que se devotam de maneira tal aos seus filhos que acabam negligenciando o relacionamento com seu cônjuge. Porém, o elo principal em uma família é entre o marido e a mulher. Há quem discorde deste ponto, mas o discordar aqui é meio que irrelevante. É Deus quem estipulou assim. Um outro exemplo, filhos vêm antes de amigos. Os pais jamais podem deixar de dar atenção aos filhos em prol dos seus compromissos sociais, dos seus compromissos pessoais. Os filhos não podem ter dúvidas de que são mais importantes para os seus pais do que, por exemplo, uma agenda sobrecarregada. Algo mais que deve ser prioridade na vida de uma pessoa casada, por exemplo, o cônjuge deve vir antes até mesmo de si mesmo. E isso é muito interessante, porque este princípio, quando funciona no casamento, todo relacionamento familiar funciona 100%. Porque, sob o ponto de vista bíblico, essa é a essência do casamento. É o amor ágape. Quer dizer, aquele amor que se origina em Deus. Este é um amor outro-centralizado e não autocentralizado, inclusive no que se refere à relação sexual. Em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 3, 4 e 5, Paulo afirma que não há espaço para o egoísmo nesse relacionamento tão íntimo. Portanto, meus irmãos, os casais cristãos não devem esquecer que o amor ágape é o único que pode fazer com que um casamento seja bem-sucedido. O segredo aqui é pensar que Deus fez você para agradar o teu cônjuge. E se ambos pensarem desse jeito, pense na vida maravilhosa que terão. Mas uma prioridade que Deus estipula e quando é colocada em xeque, nossa vida não anda como deveria andar, é que Deus coloca o espiritual antes do material. Mas a exigência do urgente, tão presente na sociedade moderna,
muitas vezes nos impede a cumprir o que há por fazer, levando-nos a confundir o material com aquilo que é essencialmente do espírito. A alma, o galardão celestial, a fé, a esperança, o amor não podem ser vistos, mas sim são os fatores mais importantes tanto da vida como da eternidade. Diante dessa proposta objetiva de Deus, vale sim responder sinceramente a uma pergunta, e a pergunta que não quer calar hoje é: as minhas prioridades pessoais e familiares são compatíveis com as prioridades do Senhor? Pense um pouco sobre isto, meu amigo. Pense um pouco sobre isso, minha amiga. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai eterno, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por mais um dia, quero te louvar, porque o teu amor é eterno. Senhor, eu quero pedir a Ti que o Teu Santo Espírito nos ajude a perseguirmos o que é eterno e que aquilo que é passageiro não nos iluda ao ponto de esquecermos as prioridades que o Senhor estipulou para nós seres humanos. A Tua palavra nos diz que pessoas vêm antes das coisas, que o lar vem antes da profissão, que filhos antes dos amigos, cônjuge antes de si mesmo, e também, Senhor, que o espiritual vem antes daquilo que é material. Nós precisamos objetivar conforme Tu queres, e nós te agradecemos porque a Tua palavra nos mostra como nós podemos fazer isso. Agora, Deus, eu peço uma bênção toda especial sobre a vida, sobre a família, sobre o casamento desta pessoa que ouve o devocional. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e eu te agradeço pelo Teu milagre, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional, se o Senhor assim o permitir.